Na porção dessa semana, Deus aparece para Moisés e dá um mandamento que parece meio estranho. Ele fala o seguinte: Moisés, você vai a partir de agora trazer o seu irmão para perto. A gente vai analisar o que isso significa do ponto de vista cabalístico e, claro, tirar algumas lições de como aplicar isso na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana a gente está lendo a porção de Tetzaveh, né? E na porção de Tetzaveh acontece algo muito importante na história hebraica, que é Arão é nomeado como sumo sacerdote do povo de Israel. Mas de acordo com a tradição, se você for ver na própria Bíblia e o Midrash, a intenção original de Deus era que Moisés fosse o sumo sacerdote e não Arão. E aí a pergunta que fica é, por que então que Moisés não foi o sumo sacerdote? Por que Deus aparece para Moisés e fala para ele nomear Arão sumo sacerdote? E a história conta para nós, na verdade a gente vê Moisés fazendo isso em vários momentos do texto, é que Moisés tem uma recusa insistente em aceitar os papéis que Deus coloca para ele, né? Isso começa lá na sarça ardente, quando Deus aparece e fala para Moisés: olha, eu estou chamando você para ser o líder do povo, você vai libertar o meu povo do Egito, tá? E Moisés recusa. E aqui acontece a mesma coisa. Deus avisa que quer que Moisés vá ser o sumo sacerdote e Moisés começa, né, daquele jeito. Ele hesita, ele pede desculpa, ele fala que não, que existem pessoas melhores, que ele não fala muito bem. E aí o que Deus resolve fazer? Passa isso para Arão. Bom, então a Kabbalah vai ensinar para nós que, na verdade, Moisés está perdendo essa grande oportunidade na vida dele. Imagina o nível espiritual que tem você ser sumo sacerdote. Moisés perde essa grande honra por ficar hesitando diante do chamado divino. E só aqui, né, já temos uma lição bastante importante para nós. Às vezes a gente realmente abre mão de algumas coisas que estão para nós encaminhadas, e principalmente às vezes grandezas espirituais que a gente teria, porque a gente fica hesitante. Será que é para mim? Será que é né? Será que eu mereço? Ou coisa desse tipo. Agora, quando Deus fala para Moisés, então você agora vai chamar o seu irmão e vai passar o sacerdócio para ele, isso não é só um ajuste técnico, né? Do tipo que Deus falou: tá bom, você não quer, eu preciso achar outro. É uma lição espiritual que Moisés está aprendendo. Por quê? Porque o texto diz o seguinte, que se a partir desse momento que Deus escolheu Arão agora para ser o sumo sacerdote, se Moisés não participasse do processo de colocar Arão como sumo sacerdote, ele poderia ser visto pelo povo como alguém ressentido. Então sabe aquela pessoa assim que fala assim: ele agora não está aqui participando, né? Ele não nomeou Arão porque ele era o sumo sacerdote, ele perdeu esse cargo e ele ficou bravo. Então, para não mostrar isso para as pessoas não acharem que Moisés está agindo com base num ressentimento, Deus fala: agora você vai ter um papel ativo na consagração do Arão. Você vai chamar ele, você vai pegar as roupas, você que vai jogar o óleo de unção na cabeça dele, né? Então todo esse ato não é só para demonstrar apoio, né? Não é para Moisés falar: meu irmão, estou contigo. É também para que todo o povo pudesse perceber a dinâmica do que está acontecendo e para que o próprio Moisés espie essa resistência inicial dele, entendeu? Então a Kabbalah vai ensinar para nós, agora entrando um pouco mais na questão profunda, que quando alguém resiste aos planos divinos, vamos chamar assim, um ramo da alma dessa pessoa se afasta tanto daquele plano como da sua raiz espiritual. Você fica mais afastado de Deus. Então vamos imaginar na nossa vida, né, mais ou menos paralelo aí com Moisés, Deus quer que a gente tenha um certo cargo, que a gente tenha uma certa posição. E nós podemos recusar. A gente pode ficar hesitante se a gente devia assumir aquele cargo ou não. E aí Deus não força. Ele fala: ok, você não quer? Aquele destino, vamos chamar assim, é afastado de você, mas você também acaba se afastando um pouco de Deus nesse momento. Porque era o que Deus queria para você, era o que Deus intencionava para você. Então, no caso de Moisés, quando ele fica relutante em aceitar a liderança, ele causa uma desconexão interna, tá? Tanto a desconexão com o cargo, mas mais importante é essa desconexão interna. Então, mesmo que ele depois vá ser, vou usar a palavra punido, mas não é punido, né? Que ele perca esse cargo e o cargo seja dado para Arão, ele ainda precisa reparar alguma coisa. Como eu falei, não basta que Deus fale assim: tá, Moisés, você não quer, vou dar o cargo para Arão. Moisés ainda precisa passar por uma expiação, digamos assim. Qual que é essa expiação?
ele participar do sacerdócio do Arão. Então, quando o versículo vem, e agora eu volto à pergunta inicial, e diz, aproxime-se de Arão, essa é a ideia, entendeu? Por que Deus está mandando se aproximar? Porque não é só uma instrução prática. Se o Moisés ficasse afastado de Arão, longe de Arão, as pessoas iam entender a mensagem mal. Então, a ideia é o seguinte, Moisés, você tem que se aproximar do seu irmão, porque isso também vai fazer uma aproximação em você. Percebe? Então Moisés está reintegrando uma parte da alma dele que havia se distanciado, como eu falei, do destino e de Deus. Então essa palavra aproxime-se, literalmente é de Arão, mas é se aproxime também espiritualmente. Então o ato de se aproximar do sacerdote é o que também vai fazer uma reaproximação da própria essência de Moisés com a vontade divina. Tá? E aí isso vai nos levar, último ponto do vídeo, a um conceito. Eu particularmente acho esse conceito bastante difícil, é um ensinamento que aparece no Talmud, mas dentro da ótica do que a gente está falando fica mais fácil compreender. O Talmud, ele diz para nós que a gente tem que receber as más notícias do mesmo jeito que a gente recebe as boas notícias. Na verdade, o Talmud fala que você tem que agradecer, né? Fazer uma bênção quando você ouve uma má notícia, do mesmo jeito que você faz uma bênção para as boas notícias. E aí a gente fala assim, como é que faz isso? Né? Ou qual é a lógica desse tipo de ensinamento? Como é que eu vou agradecer por uma coisa negativa, assim como eu agradeço por uma coisa positiva? E a resposta, eu acho, como eu disse, está nesse processo que nós estamos falando. Não é que eu tenho que agradecer pelo negativo, né? Porque o negativo é bom, ou porque eu estou falando obrigado por ter me mandado coisas negativas. Mas é porque eu percebo que muitas vezes algo negativo pelo qual eu estou passando pode ser usado por mim como uma ferramenta de correção. Então, quando Moisés vê, digamos, a dor de perder o cargo e o cargo ser passado para o irmão porque ele recusou, ele deveria falar assim, bom, a sensação é péssima, eu estou me sentindo horrível por ter perdido o cargo, mas eu vou usar isso para me conectar de novo com o divino. E é por isso que eu tenho de agradecer, porque eu tenho a chance de fazer essa reconexão. Então, quando uma parte da nossa alma se afastou da fonte divina, isso é extremamente negativo. Eu não vou agradecer por isso. Mas essa dificuldade vai justamente despertar algo em mim para eu falar, poxa, eu agora estou me sentindo distante de Deus. Eu me sentia próximo, eu me sentia querido, eu me sentia abençoado e não estou me sentindo mais. Eu não vou então dormir no ponto. Eu vou fazer alguma coisa para reconectar. E aí eu vou fazer então com que aquele sofrimento, com aquela dor, ganhe um novo significado, digamos assim. Quando eu vejo o desafio como uma chance de reencontrar o vínculo com o divino, é motivo para alegria. Né? No fundo eu acabo agradecendo esse mal que aconteceu. Bom, então a conclusão dessa história toda é o quê? Que Moisés não está trazendo só Arão para perto, né? Mas ele está trazendo a si mesmo para perto de Deus depois de passar pelo que ele passou. Ele está reconectando a alma ao seu propósito e a grandeza espiritual está justamente em reconhecer que até mesmo nesses momentos de dificuldade eu posso usar como um caminho de retorno. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.